Vamos falar aqui em off com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque também esta questão deste apoio russo e dos alertas dos Estados Unidos, se isso de fato ocorrer, quais podem ser as consequências? Manhota, boa tarde para você. Qual é a capacidade que esta ajuda da Rússia pode ter, ou quanto a ajuda da Rússia pode mudar o curso da guerra? Qual é o poder relativo e o quanto que isso também causa aí uma tensão ainda maior, além do que estamos vendo na tela há dias, há semanas já, desses efeitos concretos da guerra. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez, Fernanda Manhota. Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham, boa tarde a vocês. Yuri, olha, de maneira isolada, essa cooperação não muda por si só, né, o equilíbrio da guerra, até porque os Estados Unidos mantêm, como todo mundo sabe, uma superioridade tecnológica e, sobretudo, aérea, que nesse conflito, com essa configuração, faz bastante diferença. Agora, o apoio russo, em se tratando do que a gente acaba de dizer, né, compartilhando táticas de drones e orientando principalmente o Irã sobre como driblar radares e defesas aéreas, sem dúvida pode tender a prolongar e sofisticar o conflito. Então, ainda que não seja necessariamente, digamos, uma virada de jogo, sem dúvida pode aumentar a eficiência dos ataques iranianos, quando a gente pensa, sobretudo, em bases militares de infraestrutura, né, energética, por exemplo, além de, evidentemente, dificultar o encerramento unilateral do conflito, ou seja, vai, de alguma maneira, prolongar e exaurir os Estados Unidos do ponto de vista da sua própria estratégia de eventual retirada em algum momento. Além disso, Yuri, tem uma dimensão obviamente estratégica, que é essa leitura clara de que existe uma convergência crescente entre a Rússia, né, e o Irã, e que aos poucos vão se conectando dois teatros de guerra que, em tese, são teatros diferentes, né? Diferentes, a guerra da Ucrânia no leste europeu e agora essa crise no Oriente Médio em particular. Do ponto de vista geopolítico, isso é bastante preocupante, seja porque eleva a tensão existente entre Estados Unidos e Rússia, que começam a ter, de maneira mais simbiótica, interesses cruzados, seja porque a gente começa a utilizar a curva de aprendizagem da própria Ucrânia para transformar as características da guerra em outras partes do mundo. Então, de novo, não acho que muda o cenário como um todo, mas, pelo menos, de alguma maneira, tem um impacto de prolongamento desse conflito e de aprofundamento das assimetrias e das diferenças entre os lados, Yuri. Manhota, peguei daqui, para quem está chegando agora, só para a gente atualizar. Então, vocês estão vendo neste momento imagens ao vivo de Beirute, da capital do Líbano. Uma área povoada, a gente está vendo lá mais à direita da tela e ao centro, a gente ainda consegue ver fogo, Fernanda Manhota, e colunas de fumaça, não só em um ponto, mas em mais pontos da cidade. Há prédios, há uma vida por ali, né? Então, a gente está trazendo esse breaking news que Israel anunciou uma nova onda de ataques ao Líbano, a Beirute. E qual a justificativa, né? Exército diz que a ação é uma resposta a mísseis do Hezbollah. Então, a gente diz, a guerra no Oriente Médio. A guerra no Oriente Médio não está localizada, né, Fernanda Manhota, apenas no Oriente Médio, geograficamente. Por quê? Porque agora a pergunta que eu te faço é, a gente vai falar de guerra no Oriente Médio e vamos citar Estados Unidos e Rússia, porque os Estados Unidos alertaram Moscou a não interferir nesse conflito. Agora, CNN traz essa informação, né? A CNN internacional traz essa informação de que Moscou a Rússia estaria ajudando o Irã com drones, com o uso de drones, com a tecnologia e fornecimento de drones. E aí, como é que fica, então, a relação de Donald Trump e Vladimir Putin diante disso?
Débora, é uma situação delicada para o conflito em particular, né, e para essa relação em geral. Esse episódio que a gente está acompanhando nesse momento no Breaking News, né, o novo ataque de Israel ao Líbano, mostra como esse é um conflito de múltiplos agentes e que opera e que acontece em diferentes camadas, né? Não é um conflito simplesmente unilateral ou bilateral, como algumas pessoas tendem a acreditar. Essa semana o presidente Trump causou muita controvérsia nos Estados Unidos quando ele deu a entender que estaria próximo de encerrar essa guerra. E é claro que essa é uma abordagem absolutamente leviana, assim como ele costuma dizer que encerrou vários conflitos de um dia para o outro, e a gente sabe que, diferente disso, esses conflitos continuam acontecendo e provavelmente perdurarão por muito tempo. A guerra que acontece nesse momento com o Irã, ela é uma guerra profunda de uma série de interesses que se interconectam, inclusive desses grupos, né, proxies, como é o caso do Hezbollah. E não basta, ainda que os Estados Unidos eventualmente tomassem essa decisão de dar por encerrado o conflito, que apenas uma das partes assim o decidisse. Tanto que a primeira reação, né, do lado iraniano, quando o presidente Trump aventou essa possibilidade, foi dizer justamente que não cabia a ele definir o fim de nada, já que existem outros atores com capacidade de agência. Então, esse episódio que a gente está vendo em tela é mais uma demonstração de que não é um botão de liga e desliga tão unilateral assim. Ainda que, claro, os Estados Unidos tenham uma capacidade enorme de incendiar ou de apaziguar conflitos pelo mundo todo, dada a sua própria característica do ponto de vista militar. Em relação à própria Rússia, né, como você pergunta, sem dúvida, esse momento em que a Rússia vai se tornando mais imbricada no conflito com contribuições ao Irã, embora fosse já de alguma maneira esperado, porque são aliados de longa data e tudo isso, sem dúvida cria uma situação muito delicada para o presidente Trump no diálogo com os russos especificamente. O presidente Trump vai se ver agora, Débora, numa condição de certa ambiguidade, né? de uma situação de até alguma relativa contradição, porque ele sempre defendeu que os Estados Unidos, sob a sua gestão, mantivessem uma relação mais pragmática com Moscou, né? Então a ideia de que seria possível uma convivência transacional com o Kremlin. Só que nesse momento em que Moscou passa a ajudar o Irã num conflito que é abertamente contra os Estados Unidos, é óbvio que se cria um choque direto de interesses. Isso aliado ao fato de que o presidente Trump está sofrendo intensa pressão política interna, sobretudo entre os seus próprios aliados e no Congresso, que pressionam agora por uma resposta cada vez mais dura à Rússia, não só no contexto da Ucrânia, como já era conhecido antes, mas agora, obviamente, num novo contexto em que os Estados Unidos são adversários de maneira mais frontal. Quando a gente pensa nisso, talvez o que Moscou possa estar tentando, e isso faz parte de uma leitura geopolítica, é aumentar o custo da guerra para os Estados Unidos, né? Então, não só ganhar influência e relevância no Oriente Médio via Irã, como já faziam antes, mas também tentar atrapalhar os Estados Unidos em outras partes do mundo, na medida em que os americanos vão se enfronhando, né, cada vez mais nesse conflito em particular. Então, o que eu concluo e o que eu entendo é que a relação Trump-Putin entra no seu pior momento desse segundo governo, em uma zona de tensão bastante delicada, e que, embora nenhum dos dois até agora tenha desejado, ao menos publicamente, um confronto direto, isso começa a despontar como algo possível na medida em que eles precisam dar satisfações dentro de casa, e essas satisfações talvez impliquem em contrariar os desejos, né, e a agenda do outro no exterior, Débora. Manhota, segue com a gente aqui enquanto acompanhamos essas imagens ao vivo do Oriente Médio, porque tratamos aqui desta questão da Rússia com o Irã, dos Estados Unidos e também repercussões na política doméstica. Vou te colocar numa mini fogueira, mas é algo que você vai tirar de letra, porque tem uma terceira parte aí que nos interessa sempre nesse contexto geopolítico, que é a China. A gente sabe de uma série de posicionamentos chineses da diplomacia chinesa em relação a esta onda de ataques quando teve início por parte de Israel e Estados Unidos contra
o Irã, o efeito que ela teve, a morte de Ali Khamenei, como a diplomacia chinesa se posicionou, mas o atual contexto, à medida que esse conflito vai tendo esta continuidade, qual a avaliação que você faz da posição chinesa nesse tabuleiro de hoje? Yuri, essa é uma excelente pergunta, é a fogueira do bem, né? Como a gente costuma dizer, porque você vai no coração de um debate que está aceso e que a gente precisa acompanhar. A China, Yuri, hoje funciona como uma espécie de rede de segurança econômica do Irã, eu acho que eu resumiria assim, porque basicamente compra petróleo e ajuda o Irã a resistir, mesmo no contexto anterior aos ataques, no contexto já do estrangulamento via sanções, né? Ao mesmo tempo, a China, diferente da Rússia, é muito cuidadosa no que tange a uma eventual escalada militar, porque não interessa à China desestabilizar o mercado de energia, inclusive porque ela mesma depende desse próprio mercado, sem contar, evidentemente, dos efeitos colaterais que isso geraria. Para vocês terem uma ideia, não sei se toda a nossa audiência está a par dessa informação, mas a China ela é um parceiro econômico muito importante do Irã, é considerado o principal parceiro econômico do Irã. Ela compra hoje, né, uma quantidade significativa de petróleo do Irã. Para vocês terem uma ideia, há estimativas, Yuri, que dão conta de que de 80% a 85% do petróleo exportado pelo Irã, essa quantidade, né, quase a totalidade disso, vai para a China, inclusive muitas vezes com desconto devido às questões das sanções. Esse comércio é uma das principais fontes de receita do regime iraniano. Existe também, viu, Yuri, uma preocupação relacionada a interesses de importações chinesas, porque cerca de 40% das importações chinesas de petróleo passam por essa região e principalmente pelo Estreito de Hormuz, né, que virou tópico agora nesses últimos dias de maneira mais sensível. A gente costuma acompanhar, e foi o caso desses últimos dias, Pequim sempre pedindo calma, né? Então defendendo negociação, cessar-fogo, tentando evitar apoio militar direto ao Irã, porque não quer ser visto como um confrontador dos Estados Unidos, né? O Irã e a China têm um acordo de cooperação importante, eu diria dos mais importantes dessa região, ele já tem mais de 25 anos, é um acordo multifacetado, ele passa por várias áreas, ele passa por energia, infraestrutura, investimentos, e a gente não pode esquecer de duas informações muito caras, inclusive a nós aqui do Brasil. O Irã também faz parte tanto da Organização de Cooperação de Xangai quanto dos BRICS ampliado. E no caso do BRICS ampliado, foi justamente por patrocínio da China, que fez muita questão dessa participação. Então, resumindo a ópera para quem nos assiste, Yuri, a estratégia chinesa nesse conflito até agora é aquela brincadeira do jogar parado, né? Tem horas que jogar parado é melhor, é mais interessante. O que significa para a China jogar parado? Ela mantém o apoio econômico e diplomático ao Irã, então não manifestou nenhum tipo de restrição ao Irã, mesmo no contexto do conflito, né? Ao contrário, continua inclusive financiando indiretamente o regime com essas compras todas, mas tira do radar a possibilidade de um envolvimento militar direto para tentar minimamente garantir a estabilidade nessa jogada. A China, então, eu diria, tentando desempenhar o papel de adulto na sala, jogando parado, Yuri. Fernanda Manhota, tenho mais uma pergunta só para arrematar, mas lembrando então para a nossa audiência que está chegando agora, que a gente está falando da guerra no Oriente Médio, a gente está falando também do envolvimento, do engajamento das superpotências, né, como Estados Unidos, Rússia, o jogar parado da China que você traz, e neste momento vocês estão vendo imagens ao vivo de Beirute, a capital do Líbano, que acaba de ser bombardeada por Israel. Então, em vários pontos, até mais à direita da tela, você vê ainda fogo, é possível ver aqui pelo ângulo da nossa câmera fogo, colunas de fumaça em vários pontos da cidade. Israel disse que bombardeou ali o subúrbio de Beirute, ou seja, áreas ali, enfim, a gente vê
aparentemente habitadas, né? Ali que você vê prédios, enfim, energia elétrica, e você vê apagões ali perto das áreas também onde foi bombardeado. E para arrematar, Fernanda Manhota, eu só gostaria que você trouxesse uma reflexão, uma avaliação sobre as recentes declarações de Donald Trump, que diz, não, olha, a guerra está perto do fim, deve acabar logo, não vai sobrar mais muita coisa. E aqui a gente está falando, essas imagens são do Líbano, mas a gente está falando do Irã. Mas a gente sabe que toda essa questão, o envolvimento de Israel, tudo vai tensionando ainda mais e ampliando e escalando essa guerra. Diante da situação tão conflagrada, o quanto Donald Trump vai conseguir realizar essa profecia? Olha, Débora, eu diria que tudo depende do que você considera acabar com uma guerra, né? Um debate quase conceitual esse. E é em torno do que Donald Trump costuma trabalhar algumas das suas decisões, né? Ele muitas vezes ressignifica o conceito de certas coisas, né, desde que esse conceito favoreça a agenda que ele defende. E pode ser que, de fato, esse seja um caminho inclusive narrativo para a administração Trump. O presidente Trump sempre foi muito a ideia de guerras longas no exterior, sobretudo com o envio de tropas, né, ocupação, entrada por solo e coisas do tipo. Ele foi um dos grandes críticos das guerras do Afeganistão, da guerra depois no Iraque, e foi muito enfático, né, mesmo em operações especiais durante a gestão Obama, acusando os Estados Unidos de gastarem recursos e de desperdiçarem uma série de insumos no exterior, quando o foco deveria ser doméstico. Ele agora é, digamos, refém da sua própria crítica, né? Porque ele se coloca nessa posição de protagonismo, levando os Estados Unidos para um conflito ainda mais complexo, que é esse com o Irã. Então, assumindo que ele não tem, em tese, uma predisposição em reproduzir o formato de conflitos anteriores, mas, ao mesmo tempo, como a gente acabou de dizer aqui, ele não tem controle necessariamente sobre os efeitos colaterais da operação que começou pelos Estados Unidos há algumas semanas, o que ele pode optar como uma saída digna, né? A gente costuma chamar de janela de oportunidade no mundo da negociação, é eventualmente desengajar do Oriente Médio, sair de lá, fazer algumas operações muito pontuais, reclamar para si uma vitória tática, então dizer, olha, matamos o líder supremo, desestabilizamos o regime, conseguimos garantir uma certa superioridade no que tange a marinha, que foi dizimada, a marinha iraniana importante foi dizimada, os próprios mísseis, né, acabaram ficando mais escassos, o programa balístico foi, de alguma maneira, não eliminado, mas bastante desgastado, assim como o programa nuclear iraniano, que vai acabar sofrendo, né, baixas também, vai se prolongar por mais tempo nesse processo de reconstrução pós-conflito. Então, ele pode, basicamente, organizar um checklist, esse checklist composto desses itens que eu acabei de falar, entender que isso é o ativo político / militar que os Estados Unidos pretendiam como objetivos nesse conflito e justificar uma saída eventual dos Estados Unidos ou um desengajamento significativo. Ele vai dizer que isso é o fim da guerra, ele vai dizer que, então, ele conseguiu rapidamente projetar poder e fortalecer a superioridade americana no exterior, ele vai dizer que os Estados Unidos foram os vencedores, o que não necessariamente significa uma vitória nos termos que outros de nós poderíamos, assim, considerar ou conceber. Se a gente pensar em nível de estabilidade da segurança internacional, se a gente pensar em nível de garantia de direitos no Irã, se a gente pensar em uma série de outros elementos que estão nessa conta, inclusive conflitos entre outros atores da própria região que vão continuar conflagrados, talvez seja uma grande derrota. Mas o resumo é esse. Me parece que a única maneira de encerrar o conflito nos termos do que ele prometeu é ressignificar o que vem a ser uma vitória, Débora. Fernanda Manhota trazendo a análise aqui, nos ajudando no contexto, enquanto acompanhamos as imagens ao vivo em Breaking News desta nova onda de ataques de Israel
ao Líbano. Fernanda Manhota, muito obrigado pela sua análise e participação conosco, comigo e com a Débora.